Olá, tudo bem com você em casa? Muito obrigada pela sua audiência. O Cidade em Destaque de hoje está no ar. Quem está comigo aqui nos estúdios da Stop TV hoje é o vereador e indianista Paulo Porto, que veio para falar com a gente sobre a questão indígena do nosso Paraná, contar um pouco de história, porque mesmo a gente estando aqui tão próximo das comunidades, das aldeias, a gente sabe muito pouco e às vezes descriminaliza esse povo que, né, faz parte, que é muito mais dono do que nós dessa terra toda. Muito obrigada, Paulo. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui, em especial para estar falando sobre a questão indígena, que é a minha paixão, o meu projeto de vida. Hoje me encontro vereador, o professor da UniOeste, mas a temática indígena eu trago desde os anos 90. Eu trabalho com povos indígenas há 24 anos aproximadamente, 22 anos aproximadamente, e como indianista, que não é a mesma coisa que antropólogo. Na verdade, eu não sou estudioso dos povos indígenas. Eu trabalho com os povos indígenas no sentido de procurar intervenções junto às comunidades indígenas, no sentido de fortalecer sua identidade étnica, em especial a luta territorial. Exato, e a gente tem observado cada dia mais vindo à tona notícias sobre os índios, conflitos agrários, né, tanto na divisa do Paraná com Mato Grosso do Sul, aqui próximo da gente, Terra Roxa, em Matelândia, em Guaíra. Essas questões, elas ficam, às vezes, se tomam lado por faltar informação sobre os povos, né? Eu costumo falar que o pior no debate indígena é quando se une a ignorância com a má fé, ou seja, pessoas que têm interesses em disputa com os povos indígenas e trabalham com desinformação. Por exemplo, existe uma corrente junto aos ruralistas, junto a proprietários de terra, que afirmam, por exemplo, que a FUNAI, no oeste do Paraná, vem falsificando laudos, criando laudos no sentido de garantir as terras indígenas. Isso não é verdade. Na verdade, a FUNAI ela vem trabalhando a pedido das comunidades indígenas, no sentido de ver quais áreas são tradicionais ou não. Acontece que no oeste do Paraná, em especial, essa região toda é uma região Guarani, região de transição Guarani. Agora, o que acontece hoje no Paraná é que, infelizmente, devido ao agronegócio, devido ao avanço da soja, devido ao avanço então, do monofúndio aqui no Paraná, você tem poucas áreas indígenas que foram demarcadas. É um estado com vários povos indígenas, quer dizer, com 3 povos indígenas, com cerca de 12 mil, 13 mil indígenas, mas com pouquíssima área demarcada e regularizada. O que está acontecendo hoje é uma retomada da luta, em especial dos Guarani, no oeste do Paraná, no sentido de estar reavendo terras que eles perderam nesses anos. Em especial também quando a Itaipu é construída, você tem, segundo laudos antropológicos da própria FUNAI, que você tem uma perda de cerca de 80, 90 mil hectares. Se perdeu devido à subida das águas. O que ocorre hoje é com o Estado democrático. Temos que lembrar que a Itaipu não foi construída no Estado democrático, a gente vivia no final da ditadura militar. Com a retomada do Estado democrático, esses povos começam a renascer no sentido de buscar pelos seus direitos, o que vinha ocorrendo em especial no oeste do Paraná. Exato. Mas é uma questão bastante complexa, né, Paulo? Porque a gente vê assim, falta realmente esse entendimento, porque na escola a gente não viu isso. Pouquíssimo se estudou sobre os povos que aqui habitavam antes, existe de toda a civilização uma chegar vez aqui. Eu trabalho há muitos anos, na verdade eu trabalho desde 90. Eu me formei em 90 em História pela Unicamp, e de 90 a 2000, ou seja, 10 anos, eu trabalhei junto à Igreja Católica, como missionário do CIMI, Conselho Indianista Missionário. É um braço da Igreja Católica que trabalha junto aos povos indígenas no sentido de estar lutando pela sua preservação cultural e territorial. E os Guarani têm uma frase muito bacana, que eles falam, sem tecorrá no ai teco, ou seja, tecorrá significa lugar, rá, lugar, tecó, costume, ou seja, sem lugar onde é possível ter costume, tecorrá, não há teco, não há costume, ou seja, sem terra, não é possível você criar uma identidade indígena. Então a gente vem trabalhando há muitos anos nisso e infelizmente existe muita desinformação. A ponto de, uma vez eu estava em Angra dos Reis, trabalhando com os Guarani de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, formação de professores indígenas, e um professor de história chamado Algemiro Guarani, ele fez um depoimento muito bonito. No depoimento dele ele falou que ele sempre aprendeu desde criança, nos livros didáticos, que primeiro quem veio foram os portugueses. Depois, com o tempo, ele foi entender que eles estavam aqui antes dos portugueses. Mas os livros didáticos, mesmo ele sendo indígena, mas os livros didáticos jamais falavam dos povos indígenas. Ou seja, ele falou que depois de velho, quando eu fui estudar, que eu fui perceber que nós não fomos descobertos por Cabral, nós fomos conquistados por Cabral. Isso é um depoimento do Algemiro Guarani, discutindo sobre a questão de como é que você também revê essas questões. Então hoje existe uma desinformação muito grande em relação aos povos indígenas. Por exemplo, pouca gente sabe que em São Paulo, na Grande São Paulo, nós temos cerca de 4 aldeias indígenas demarcadas na Grande São Paulo.
Você tem uma aldeia famosa chamada Aldeia da Barragem, ou Parelheiros, que é a aldeia perto da represa Billings, Guarani, onde você entra na comunidade indígena e as crianças na Grande São Paulo não falam português, falam Guarani. Ou seja, tem 5, 6 enclaves indígenas dentro da Grande São Paulo. E tem gente que acha que no estado de São Paulo não tem mais indígena. E também tem aquela visão senso comum que acha que se não fala mais a língua, se veste roupa como nós, ou seja, como não índio, não é mais indígena. Eles não percebem que mesmo não falando a língua, às vezes, mesmo usando roupas como nós, por dentro os Guarani, então costumam falar que por dentro somos os mesmos Guarani. Ou seja, a identidade étnica permanece. Ainda que num primeiro momento, uma primeira impressão, a gente entenda que não tenha mais. Quando eu comecei a trabalhar com os povos indígenas, eu morava em São Paulo. Eu sou de Araraquara, me formei pelo Unicamp e queria trabalhar. Na minha cabeça, colonizada, eu vou para o Amazonas, porque São Paulo não tem indígena. Como se fosse só lá que tivesse claro. Indígenas. Aí fiquei anos trabalhando na bacia amazônica. Depois tive convite de voltar para São Paulo, comecei a trabalhar em Itanhaém, litoral sul de São Paulo, com os povos Guarani. E quando eu fui perceber, para minha surpresa, de quem desconhecia esse povo, que é o povo Guarani, que os povos Guarani do litoral de São Paulo, às vezes, têm uma preservação cultural muito mais firme, muito mais sólida que povos da bacia amazônica. Impressionante isso, né? Mas é que daí vai de como eles se comportam e como eles deixam a sociedade influenciar sobre eles. Isso faz sentido? Faz sentido, porque cada povo tem uma estratégia de luta, de resistência. A gente costuma falar que os Guarani são como uma murta. Tem povos que são como uma pedra. Tá? Tanto tem um texto muito bonito do Eduardo Viveiros de Castro, que é um antropólogo, chamado A Pedra e a Murta, que ele discute as formas de resistir ao contato não índio. Tem povos como os Caingangue, Chavante, povos G, ou macro G, que eles são uma pedra, ou seja, eles combatem o avanço não índio de maneira violenta, como uma pedra fica batendo, ou seja, de maneira muito, muito radical e muito contundente. Há povos como os Guarani, que eles não combatem esse contato não índio através da violência ou da luta. Eles simplesmente vão se adaptando, vão se insinuando e vão como uma murta, como um musgo que cobre a pedra. Ou seja, os Guarani nunca usam o embate a estratégia do enfrentamento. Eles usam uma estratégia de adaptação, de conversa, de diálogo, mas sempre se impondo enquanto povo. Povos como os Caingangue vão pela estratégia do enfrentamento. Historicamente, o que a gente tem aprendido é que essa estratégia do não enfrentamento, até da sabotagem, da insinuação, do desvio, acaba sendo mais interessante no sentido da resistência desses povos. Hoje o povo Guarani é um povo de 500 anos de contato, e é um povo que continua falando a língua, continua crendo em sua religião, em Anderuvuçu, em Anderu, que é uma entidade religiosa Guarani, e eles continuam com a mesma lógica de 500 anos atrás. Tem coisas que eu fico muito, até hoje, eu gosto muito de reza Guarani. Eu vou muito nas aldeias de Diamante do Oeste, a aldeia de Tamarã e a aldeia de Tecorá, Anhetete, e também de Santa Helena, Vuarandapatã. Eu vou nessas aldeias, eu gosto muito de ir na casa de reza. A gente vai nas casas de reza Guarani, eles rezam durante a noite, e a gente pega os livros antropológicos da década de 1910, e vê que as rezas são idênticas. Não muda. Não muda. Então isso é impressionante. Isso, né? Ou seja, um contato imenso, eles permanecem muito altivos e muito, muito, muito seguros da sua identidade. Porém, entretanto, aqui mais próximo de Cascavel, na aldeia Rio das Cobras, o problema é essa vida, eu chamo de problema porque a gente vê a situação em que eles passam aqui, Perfeito. Né? A falta de infraestrutura para eles, para receber aqui, por isso o problema. Eles saem da aldeia e vêm para a cidade. E daí passa pela a questão do alcoolismo, Perfeito. a falta de lugar para ficar e tudo mais. É uma dificuldade muito grande para a aldeia, é uma dificuldade para quem não entende o motivo de eles estarem aqui e também de entender que eles têm o direito de ir e vir. A gente vem discutindo já faz um bom tempo a criação de políticas públicas no âmbito municipal e estadual para estar garantindo a integridade cultural e física dessas famílias que migram, que perambulam vendendo artesanato. Cascavel, por ser um polo regional, acaba recebendo várias famílias indígenas, seja Caingangue, seja Guarani, para estarem vendendo seus artesanatos. E como não tem nenhuma política pública referente à estadia dessas famílias, eles acabam sofrendo todo tipo de preconceito e também expostos ao que há de pior na nossa sociedade, que é a drogadição, mendicância, você tem casos de prostituição infantil que já vem ocorrendo junto aos indígenas, que é uma coisa seríssima. Então a gente vem brigando e vem discutindo junto ao Estado do Paraná e junto ao Executivo Municipal de Cascavel a possibilidade da criação da chamada Casa de Passagem, que é um abrigo
onde essas famílias teriam 5, 6, 7, 10 dias para ficarem abrigadas durante a sua passagem em Cascavel, abrigadas dessas intempéries sociais, essas intempéries também da chuva, do frio, Exato. que ninguém... Porque eles ficam ao lado da rodoviária. Isso. Sem condição alguma exatamente, de sobrevivência. Em contato com mendigos, com indigentes, com alcoolismo, que eu volto a dizer, eu costumo afirmar que quando eles vêm para a cidade, seja Cascavel, qualquer cidade grande que não tem esse tipo de política, eles entram pela porta dos fundos da nossa sociedade. Então, a nossa luta junto ao Executivo Municipal, nós temos hoje uma parceria muito fecunda, muito interessante com a Secretaria de Ação Social, com a Inês de Paulo, é no sentido de estar construindo essa casa. A gente tem acompanhado os esforços do Executivo, hoje já tem um plano, já tem um projeto de casa, já existe a área, falta o recurso e nós estamos indo, nessa quarta-feira agora, nós estaremos no Palácio das Araucárias, sendo recepcionados pela Fernanda Richa, que é a secretária da Família, no sentido de ver a possibilidade do Estado do Paraná estar vendo estratégias no sentido de ou poder alocar os recursos ou mesmo a Coapar. Eu acho que é possível estar construindo essa casa de passagem. Exato. Mas agora eu lhe pergunto, o local escolhido para fazer essa casa está correto? Pois é, no meu entendimento, o local mais adequado seria a próxima rodoviária, porque evitaria o deslocamento. É porque, para quem não sabe, o local é próximo à Unioeste. Isso, hoje o local é na Rua Rio da Paz, próximo à Unioeste. Mas qual que é o argumento da Secretaria de Ação Social da Inês que me convence? Mas aparentemente eu preferiria perto da rodoviária. Ela comenta que foi um local também escolhido em parceria, em diálogo com as lideranças indígenas de Rio das Cobras, por ser um local que tem água, que tem uma vegetação, e um local mais afastado da rodoviária que, segundo ela, eles prefeririam. Nesse caso, eu entendo que... A locomoção deles que ainda eu acho que foi prejudicada, né? Isso. Segundo ela, a prefeitura teria condições de estar garantindo o deslocamento. Porque, claro, se eles vão vender artesanato, o correto é vender no centro. Claro, então, eles teriam que fazer sempre esse translado. Aí eu acho que tem que discutir com a comunidade, então, como seria o translado. Mas, aparentemente, até então que eu estou entendendo, a proposta da prefeitura, e segundo a prefeitura, em consenso com a comunidade de Caingangue, aí eu me rendo a esses argumentos, que eu acho que quem tem que decidir, quem é o protagonista são os Caingangue, os Guarani, seria uma área próxima ao Unioeste. Qual vantagem que teria, tirando o deslocamento, que é uma desvantagem? Ser próximo ao Unioeste, eu creio que nós poderíamos se utilizar dessa proximidade no sentido de criar alguns projetos de extensão. Existem hoje de 5 a 6 estudantes indígenas na Unioeste pelas cotas indígenas que poderiam atuar nessa casa de passagem. Que eu entendo que o grande problema da casa de passagem não é construí-la, isso eu acho que é a questão mais fácil. A questão é mantê-la e gerenciá-la. E eu entendo que gerenciá-la tem que ser um pool de entidades, entre elas, com certeza, a FUNAI e a comunidade indígena de Rio das Cobras. Exato, porque a gente viu aí que, há tempos atrás, antes da interferência do Ministério Público, o município trabalhava de forma errônea, no entendimento do Ministério Público, por pegar esses índios e levá-los para lá, sem eles pedirem, né? Então, assim, é preciso ter cuidado quando se trata dos direitos indígenas, né? Eu fui secretário de Assuntos Comunitários durante 3 anos e meio e a gente vivenciou na pele essa temática, essa questão dos indígenas virem para Cascavel e depois não terem condições de votar. Eu posso afirmar com alguma tranquilidade que geralmente, mais às vezes, pelo menos na nossa época, e creio que também continua sendo, é muito raro então o executivo conseguir convencê-los de ir embora sem eles quererem. Mais das vezes, na grande maioria dos casos, eles vão até a Secretaria de Ação Social ou vão atrás da prefeitura no sentido de buscar um translado para a comunidade. Na época que eu era secretário, nessa época também não me lembro de um problema no sentido deles serem, por exemplo, mandados embora. Geralmente eles vão a pedido da própria comunidade. Exato. Mas se existirem casos desse tipo, tem que ser, obviamente, repudiado. Exato. Mas aí a gente, até comentando com várias pessoas essa questão, e se discutindo, e se debatendo, que é importante que também a própria comunidade, os cascavelenses entendam o que está acontecendo, se pergunta quem que compra artesanato indígena e quanto isso rende a eles, que seja vantajoso eles saírem da aldeia, né? É claro, a gente sabe que a venda às margens da 277 é muito perigosa. Com certeza. Né? Mas vir até a cidade para fazer essa venda e saber que eles não conseguem juntar dinheiro para voltar. Eu acho assim, eu queria fazer um apelo, aproveitar o teu programa que é de grande audiência, um apelo. Primeiro, comprem artesanato, mas não deem esmolas, em especial no semáforo para as crianças, não deem roupas velhas, não deem colchões, que isso acaba criando um problema também, porque eles acabam vindo, não tem como levar, a maioria joga fora, queima, isso.
Então comprem artesanato, se quiserem ajudar, se achar o artesanato bonito, tem um artesanato muito bonito, o artesanato Caingangue Guarani, comprem artesanato, mas em nenhuma hipótese deem esmolas para as crianças, esmolas para os homens, para as mulheres, porque isso acaba criando um hábito muito ruim, em especial junto às crianças. A gente tem que combater, por exemplo, as crianças indígenas nos semáforos pedindo moeda. Então evitem isso ao máximo. E eu acho, inclusive, que nós temos que ter uma política em relação a isso. Eu vou dar agora a minha opinião, não é do Ministério Público nem da FUNAI. A minha opinião é que criança no semáforo é criança no semáforo, indígena ou não. Então não pode ser nenhuma cultura do mundo acha positivo criança no semáforo à noite pedindo moeda, tem algo errado. Então eu entendo que nós temos que encarar esse problema de frente, e não apenas, como algumas pessoas falam, não, é da cultura deles, as crianças vêm com eles, então não tem como impedir. Eu acho que nós temos que encarar um problema de frente, que eu acho seríssimo, crianças indígenas, seja, ou melhor, qualquer criança, seja indígena ou não. A gente já está falando de estatuto da criança, né? Isso, eu acho que nós temos que discutir isso com mais carinho. Claro que existem várias interpretações, que o Estatuto da Criança, às vezes, ele bate de frente com o Estatuto do Índio, o Estatuto do Índio está em votação, mas eu entendo que em Cascavel nós temos que coibir e discutir alguma maneira legal, em diálogo com as comunidades indígenas, para evitar ao máximo essas crianças pedindo esmola no semáforo, que não pode ser bom para qualquer tipo de cultura isso. Exato, mas assim, é sazonal as vindas, né? Sim, em especial em datas como Natal, final de ano, datas que eles sabem que existe uma propensão maior de compra, né? São vindas sazonais. E, em média, segundo a Secretaria de Ação Social, a média juntando o ano todo, você tem cerca de de 15 a 20 famílias. No máximo 20 famílias, no mínimo 5, 6. É a média sazonal que vem para Cascavel. Exato. Agora, Paulo, para a gente ter uma ideia, no geral do Paraná, quantas tribos no Paraná são nós paranaenses? Nós temos 3 povos indígenas, Guarani, Caingangue e Xetá. Nenhuma das 3 apenas o Paraná. Você tem Caingangue em 3 ou 4 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, aí São Paulo. Você tem Guarani em 7 estados, vamos ver se eu lembro de cor. Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, São Paulo e Paraná. E o Xetá apenas o Paraná. E o Xetá hoje é um povo um povo muito pequeno, tem de 12 a 11 indivíduos apenas. Eles estão localizados onde? A maioria deles em Umuarama. E nenhum deles mais fala a língua. Então a língua Xetá hoje é uma língua morta. O último que falava a língua era o Tchucá, que morreu há uns 5 anos atrás. Tem até um documentário muito bonito, muito emocionante do Tchucá, que é um velhinho. Ele sozinho, a única pessoa no mundo a falar a língua, que só ele falava, só ele reconhecia essa língua. E tem um documentário onde ele fala com o espelho, para ele ver alguém falando como ele, mas tem apenas ele. Ele morreu há uns 5 anos atrás em Rio das Cobras e hoje não tem nenhum Xetá mais fala a língua. Então a gente entende que é uma língua morta. A língua existe, mas é língua morta. Vai desaparecer, porque toda língua é viva. A língua guarani, como é falada, é uma língua como a nossa, né? O português se modifica o tempo todo. A gente cria palavras e cria jeitos de falar, é uma língua viva. A língua morta é quando ninguém mais fala. E uma língua morta é uma língua fossilizada, ou seja, essa língua, claro, então ela acaba desaparecendo porque não se renova. Hoje, Xetá, existem poucos indivíduos. Guarani você deve ter então aqui no Paraná de 3.000 a 4.500 Guarani, e Caingangue provavelmente de 11 a 13.000 Caingangue. O maior povo é o povo Caingangue no Paraná. Exato. E a gente acompanhou aí de perto esse conflito, principalmente na região da fronteira no Mato Grosso do Sul, né? Sim. Os Guarani Caiova. Caiová. É. Então, e assim, é uma questão que está até ligado com muita gente aqui de Cascavel, que possui terras lá. Como entender esse conflito? O problema no Mato Grosso do Sul é seríssimo, porque lá é uma área de muitos aldeamentos indígenas, Guarani Caiová, porque o Guarani é um grande povo. O Guarani tem 3 subgrupos que nós, indigenistas, costumamos reconhecer. Os Guarani falam que não, falam que todos são parentes, é um povo só. Mas os antropólogos costumam afirmar 3 grupos. Guarani Umbuá, que é mais litoral de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro. Guarani Nhandeva, que é o interior do Paraná, Paraguai e São Paulo. E Guarani Caiová, que é Mato Grosso do Sul. Mas todos são Guarani, com algumas diferenças dialetais de língua e de ritos religiosos, mas todos Guarani. O problema no Mato Grosso do Sul é que teve o avanço da soja, em especial nessa região do Mato Grosso do Sul, e você tinha várias aldeias indígenas que, na verdade, eram aldeias imemoriais, tradicionais, que não havia o reconhecimento. E foram sendo expulsos pela soja. Isso foi nos anos 80, nos anos 70, 80. E nos anos 90 eles começam a se organizar tentando retomar suas terras. Boa parte delas hoje em cidades, fazendas em especial tomadas pela cana e pela soja.
e eles vêm numa luta violentíssima contra o grande latifúndio no sentido de retomar o território tradicional. E aí vem acontecendo a formação de milícias no Mato Grosso do Sul, onde vão se assassinando lideranças indígenas de 80 para cá. Somente nos últimos 25 anos, nos últimos 20 anos, foram assassinadas mais de 250 lideranças indígenas no Mato Grosso do Sul. Somente nessa região? Só nessa região, que é um negócio assustador. Média de 80, 90 por ano. Ou seja, você tem uma violência... E é uma violência silenciosa, porque não se noticia. É uma violência que não é ventilada pela mídia, pela grande mídia, não é ventilada pelas redes sociais. Agora, com as redes sociais, isso vem vindo à tona. Porque não tem nada mais democrático, para o bem e para o mal, do que um Facebook. A pessoa vai lá e coloca o que ela quiser. Então, hoje a gente começa a ter notícias em tempo real. Por exemplo, eu estava em casa domingo de carnaval, estava no Facebook à tardezinha, aí entra um indígena de Pelitucoê, que é a área indígena de Iguatemi, que é essa ameaçada pelos fazendeiros, avisando, estamos sendo atacados pelas milícias de fazendeiros agora, online, ao vivo, naquele momento. Aí nós já compartilhamos, em questão de 2 horas, você tinha milhares de compartilhamentos e a Polícia Federal já estava indo para o local. Ou seja, isso é possível num momento, num mundo onde tem rede social. Então hoje as grandes aliadas dos povos indígenas não é a grande mídia do Mato Grosso do Sul está na mão dos grandes latifundiários. Ou seja, não interessa e não divulga, mas são as redes sociais. Mas hoje existe uma guerra sem trégua no Mato Grosso do Sul e muita desinformação. Por exemplo, há 1 ano e meio atrás foi assassinado o cacique Nísio. O corpo dele desapareceu porque ele levou um tiro e foi colocado na caminhonete, então nessa aldeia em Pelitucoê, em Iguatemi, no município de Iguatemi, e o corpo jamais foi encontrado. E agora existe uma hipótese que está sendo ventilada pela rede, de que ele se esconde escondido no Paraguai e que ele não morreu e que então os milicianos que estão presos devido à morte dele estão presos injustamente. E é o mesmo argumento que as pessoas costumam utilizar, parece até que é da mesma cartilha. O argumento que eu tenho lido na rede é que, assim, os indígenas, quando bebem cachaça, falam a verdade, falaram que o cacique está escondido. É o mesmo argumento que algumas pessoas vêm utilizando para descredenciar a FUNAI. Parece que eles vêm da mesma cartilha, da mesma historinha. Obviamente, o cacique Nísio, infelizmente, foi assassinado, o corpo desapareceu, que é comum no Mato Grosso do Sul, e eles ficam utilizando isso para poder descredenciar e criminalizar os movimentos indígenas. É uma luta muito difícil, que é o Davi contra o Golias, não só em termos de violência, como também em termos de repercussão, em termos midiáticos. Como você falou, uma guerra silenciosa, que já tirou a vida de 247 indígenas. E eu volto a dizer, não matam qualquer um, eles assassinam as principais lideranças, o que é uma pena. Pois é. Bom, um assunto muito importante, eu agradeço muito a sua participação aqui, sabe que as nossas portas estão abertas, principalmente para falar sobre assuntos que interessam a toda a comunidade, e ainda mais esses que não tem tanto espaço, né, Paulo? Verdade. Eu queria trazer meus 2 pequenininhos para cá para dar um oi. Hoje eu tive o prazer de vir para a entrevista com os meus 2 filhos. Pode vir aqui, ó. Pode passar por aqui. Isso, pode vir. Aproveitou para trazer junto, para passear um porque a gente está nessa loucura de ser vereador e tal, mas nós temos que cuidar da família. Então estou com os 2 aqui, um dia muito, muito legal. E obrigado pelo convite. Aqui a Laura, que é o Caetano. São 2 também que estão cansados de receber os índios em casa. Já conhece todo mundo, toda a liderança do Paraná, já conhece todo mundo. Muito obrigada pela participação de vocês, virem acompanhar o pai, né, que tem um conhecimento fantástico, né, porque a gente sabe que tanto você quanto a Lilian, são pessoas excepcionais, de um conhecimento fantástico, e que bom poderem passar para os filhos e para todo mundo que está aqui acompanhando. Eu falo que a minha grande vantagem é ser marido da Lilian, a melhor coisa que já me aconteceu. Muito obrigada, Paulo. E eu agradeço a você que está em casa, que acompanhou mais este Cidade em Destaque, e eu lhe convido a continuar conosco aqui na programação da Stop TV.